Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que não existe em absoluto uma ação de dividendo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho aí embaixo para inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E veja só, cuidado com algumas afirmações em caráter absoluto no mercado, como por exemplo, ação de dividendo. Porque a grande verdade é que nenhuma ação é inerentemente de crescimento ou é inerentemente de dividendo. A ação, que é a menor partícula de uma empresa, depende muito do estágio em que essa empresa está. Se essa empresa está num estágio mais embrionário, ela provavelmente será uma empresa de crescimento e a sua ação também. Se a empresa estiver num estágio mais avançado, com pouca possibilidade de grande crescimento, provavelmente ela será uma ação de dividendo. Ou a empresa pode estar num setor que, na maior parte do tempo, não se exige tantos investimentos. Há mais previsibilidade de caixa, as margens são altas, possibilitando que a empresa cresça e ainda assim pague bons dividendos. O que seria aí, conforme nominado pelo mercado, a ação de crescendo. Para falar um pouco disso, eu gostaria de recapitular aqui com vocês a classificação das ações e das empresas segundo proposição do Peter Lynch, cuja filosofia consta desse livro que eu deixo aqui na descrição, o jeito Peter Lynch de investir. E o Peter Lynch, ele traz aqui uma classificação que é bem interessante e que te ajuda na prática. Então ele separa as empresas em empresas de crescimento lento, empresas confiáveis, empresas de crescimento rápido, empresas cíclicas, empresas em recuperação e empresas com ativos ocultos. Perceba que ele nem faz uma classificação de empresa de dividendo, por quê? Porque nos Estados Unidos o dividendo não faz muito sentido, afinal ele é tributado e o pessoal prefere a recompra de ações. Ainda assim, dentro dessa classificação existem as ações de dividendos, como vou mostrar aqui rapidamente para vocês. E a ação de dividendo estaria, por exemplo, nessa classificação de ações ou empresas de crescimento lento. Aqui constam as empresas que possuem payouts elevadíssimos. E por que elas possuem payouts elevadíssimos? Porque elas não têm muito espaço para crescer. No caso brasileiro, teríamos como exemplo de empresa de crescimento lento o Itaú. É o maior banco privado brasileiro, um espaço de crescimento muito pequeno aqui no mercado, tanto que o seu crescimento é bem lento. Veja que o crescimento dos lucros é da ordem de 3, 4%. Empresas que crescem abaixo de 10% são empresas de crescimento lento. Por outro lado, mesmo sendo uma empresa de crescimento lento, no momento o Itaú não está pagando bons dividendos. Então veja que, mesmo uma empresa madura, pode não estar pagando bons dividendos. E aí, o Itaú seria ou não uma empresa de dividendos? Ela é de crescimento lento, mas não está pagando tanto dividendos. Percebe aí como é difícil determinar uma classificação de uma empresa ou ação como de dividendo ou não? Temos também as empresas confiáveis, que são empresas que não necessariamente possuem crescimento lento, às vezes possuem até um crescimento interessante, pagam dividendos e já são empresas robustas no mercado. E um exemplo brasileiro de empresa confiável, na minha visão, seria a WEG, que é uma empresa que não dá para dizer que é crescimento lento, a companhia cresce 18 a 20% ao ano, poderia até se considerar uma empresa de crescimento rápido, só que já é uma empresa confiável, não paga tantos dividendos, de novo, não é uma empresa de dividendo, ainda assim é uma empresa confiável. Temos a empresa de crescimento rápido, que são aquelas que muitas vezes nem lucram, possuem taxas de crescimento superiores a 20% ou até 30%. Como empresa de crescimento rápido, um exemplo seria a PetroRio, Prio 3. O crescimento dos últimos anos foi espetacular, 75% nos lucros e 53% das receitas, um claro exemplo, e não paga dividendo nenhum. Temos ainda as empresas cíclicas, cujos lucros variam demais conforme os ciclos de mercado. No geral, temos empresas de commodity, como por exemplo a Marfrig, proteína animal. Nós vemos que ela está sofrendo bastante suas cotações e lucros por causa de um ciclo ruim. E, veja só, uma empresa que pagou bastante dividendos. Só que são dividendos cíclicos, então não poderia se dizer que é uma empresa de dividendo, porque para se classificar aí, entre aspas, empresa de dividendo, essa empresa precisa ter uma certa previsibilidade nos dividendos, precisa ter um histórico de consistência, que não é o caso, por exemplo, da Marfrig. Temos ainda empresas em recuperação. No geral, são empresas que estão ali passando por prejuízos, como o IRB, ou até empresas em recuperação judicial, que seria mais adequado, como por exemplo Americanas, em recuperação judicial, mas é aí que está, cuidado, a empresa precisa realmente estar em recuperação, e no caso da Americanas isso é bem duvidoso. E empresas com ativos ocultos,
que são aquelas empresas onde o valor de seus ativos não refletiria a realidade que o mercado consegue enxergar. Talvez a Oi fosse um caso, mas aqui eu não me arrisco a dizer uma empresa. E vale ressaltar que, para procurar uma ação de dividendo, e você percebeu que seria mais adequado procurar nas empresas confiáveis e naquelas de crescimento lento, mesmo assim a gente viu que isso não é tão simples assim, você não pode simplesmente chegar aqui num site de investimentos, como por exemplo o Investidor 10, procurar em ações, e ir naquelas ali com os maiores dividendos. Porque olha aqui o resultado. Primeiro caso seria Petrobras, depois Marfrig. A gente viu que Marfrig não dá para considerar uma empresa de dividendo, empresa cíclica. O consumo não é cíclico, mas os resultados da empresa, sim, são cíclicos. A Petrobras, mesma situação, um dividendo que hoje pode não se sustentar por muito tempo. E aqui na terceira colocação você poderia até pensar em colocar numa carteira de dividendos, só que no caso aqui a empresa possui baixa liquidez, que é Electro, é uma empresa de utilidade pública, então está num setor que geralmente é um bom pagador de dividendo, porque a previsibilidade de receita é grande e as margens costumam ser relativamente altas. Movida, o consumo cíclico, não é o caso para colocar uma carteira de dividendo. A Agro 3 enfrentou um prejuízo aí no último trimestre. Semi, empresa cíclica, então esqueça isso aqui. Maiores dividend yields ou maiores dividendos pagos. Você precisa olhar para empresas de setores específicos que sejam confiáveis, bem como que possuam algum potencial de crescimento, ainda que pequeno, e que possuam ali uma política de dividendos que visa justamente remunerar o acionista. Então são empresas maduras. Você não vai encontrar isso em empresas em estágio embrionário, por exemplo, uma Cash 3, uma Melius. Não tem como ser uma pagadora de dividendo. Ou uma PetroRio, uma empresa de crescimento acelerado que se exige muitos investimentos, não tem como pagar dividendo também. Então quais setores você poderia selecionar aí para uma carteira de dividendos? O Best do Barsi seria ali uma boa orientação. Então você pegaria aqui por setores essas ações. Então você selecionaria aqui, setores financeiros. Se você clicar, o que nós temos? Você tem seguradoras, BB Seguridade. Bradesco, no caso o Bradesco não daria porque não está pagando bom dividendo. Itaúsa também não está. Banco do Brasil já daria porque vem pagando dividendo de forma muito consistente. O Itaú a gente viu que não dá. B3 você poderia até considerar. Santander também. E aí você precisaria fazer essa seleção. Mas o setor financeiro é interessante para isso. E aí você poderia selecionar outro setor aqui dentro desse Best, que seria, por exemplo, de utilidade pública, costuma pagar bons dividendos. Então aqui, utilidade pública, serviços públicos essenciais, energia elétrica é o principal e também saneamento. Mas as empresas de saneamento também você tem que ter um pouco de cautela, como por exemplo o Sanepar, que paga com uma periodicidade um tanto quanto complicada. E é importante ter um fluxo de caixa ali mais recorrente para aumentar o potencial da bola de neve dos juros compostos. Existe também a possibilidade do setor de telecomunicações, mas dentro desse setor eu colocaria apenas a Vivo, só que a Vivo não tem um potencial de crescimento muito grande, é um crescimento bem lento. Então a Vivo aqui é um exemplo de empresa pagadora de dividendo, confiável, de crescimento lento. Eu não tenho carteira porque eu também quero ter um crescimento um pouco maior do que lento, senão você só fica ali nos dividendos e talvez você perca muito do mercado. E aí se você tem uma taxa de crescimento pequena e dividendos ali interessantes, talvez você nem consiga superar a renda fixa, fica muito difícil. Talvez só numa janela de tempo de mais de 20 anos, e aí olha o tempo, olha o custo de oportunidade, é isso que você deve também refletir numa carteira de dividendos. E aí cuidado, por mais que você venha aqui, consumo não cíclico, muitas empresas, como a Marfrig, por exemplo, não se enquadrariam numa carteira de dividendos. Pets, por exemplo, também não tem nada a ver. Por mais que o consumo não seja cíclico, teoricamente, são bens para o seu pet, ainda assim a empresa aqui tem resultados bem voláteis também. Então, para a carteira de dividendos, você percebeu que é setor energético, utilidade pública e financeiro no geral. Envolve seguros e telecomunicações com ressalvas. Ainda assim, eu vou te mostrar que não dá para dizer que essas ações são de dividendos, de forma inerente, intrínseca. Mas antes de continuar, você precisa lembrar que você está obrigado, sendo investidor, a declarar o seu imposto de renda. Você não está obrigado necessariamente a pagar se não teve lucro tributável, mas a declarar o seu imposto de renda você está obrigado. E não é uma operação simples, é uma operação relativamente complexa. Até por isso que poucos contadores são especializados nessa matéria. E um desses contadores, que é meu contador pessoal para a declaração do meu imposto de renda, em renda variável e investimentos no geral, é o Igor Contador. O contato dele no Instagram é Igor_Contador. Ele tem mais de 10 anos de experiência em renda variável. Ele entende muito sobre o assunto, ele vai poder te auxiliar muito bem, evitando que você caia na malha fina, tenha problemas com a Receita Federal, tenha bloqueio de CPF, tampouco ali você ficar sujeito a algo mais grave com a Receita Federal. E ele possui ali preços que eu considero bastante competitivos,
Então o Igor é contador e ele tem muito conteúdo gratuito, então pelo menos siga ele lá no Instagram, assim como eu sigo. E voltando à nossa afirmação, mesmo empresas com um histórico consistente de dividendos, ainda assim é difícil você colocar como ação de dividendo. Ela pode ser ou não temporariamente uma ação de dividendo. Então veja só o caso de Transmissão Paulista, uma ação da nossa carteira. Hoje a empresa, que é do segmento de transmissão de energia elétrica, um dos segmentos mais seguros da Bolsa de Valores, está com dividend yield baixo, 4,86%. Abaixo de 6% é considerado baixo pelo mercado. E olhando-se aqui para o histórico de remuneração dos acionistas, a companhia tem um histórico aqui bem interessante de remuneração, com exceção de alguns momentos. Então essa linha laranja define o payout. O que é o payout? É o percentual do lucro líquido que vai para os acionistas na forma de proventos, dividendos e juros sobre o capital próprio. E aí o que nós temos? Com exceção aqui do ano de 2012, em que o payout foi baixo, apenas 24%, tivemos aí historicamente payouts acima de 80% no caso de Transmissão Paulista. Um payout desse tamanho, obviamente que a empresa, naqueles momentos, estava classificada como empresa de dividendos. Olha a quantidade do lucro dela que é distribuído aos acionistas. Menos de 20% do lucro, na média, fica retido ali na empresa. O resto vai para o acionista. Então, no geral, uma empresa de dividendos. Só que veja o ano de 2012 e veja agora o ano de 2022, em que a empresa saiu de um dividendo por ação de R$ 4,25 em 2021 para um dividendo por ação de apenas 17 para 18 centavos de 2022. Olha que queda astronômica. Ou seja, a empresa se limitou ali a um payout de 20%, 20 e poucos por cento, como aconteceu em 2012. E por que isso acontece mesmo com empresas de utilidade pública, mesmo um segmento tão seguro quanto este? Porque em alguns momentos a empresa ou precisa crescer ou precisa buscar novas fontes de receita para manter a sua perenidade. É o caso de Transmissão Paulista, que precisa de novas concessões. E aí ela precisou pagar um dividendo mais baixo em 2022. Que é um outro exemplo, é o caso de Itaúsa, uma empresa que até está com dividend yield melhor do que Transmissão Paulista, mas ainda assim recebe mais críticas do mercado. De qualquer forma, o dividendo ainda é considerado baixo, principalmente para os padrões históricos de Itaúsa. Veja que atualmente a Itaúsa está pagando ali um payout de 25%, que é um mínimo legal estatutário. Dentro do seu histórico de dividendos, você vai perceber o seguinte, que a companhia chegou aqui em 2018, quando todo mundo queria Itaúsa, e até 2019, a pagar algo próximo de R$ 1 por ação. Você imagina só, vamos pegar esse dividendo de 2018, 1,5 por ação. Se você dividir pela cotação atual de TSA 4, 8,51, vamos arredondar para 8,50, você chegaria a um dividend yield de 12,3%. Dividendo aqui de Banco do Brasil, era uma das maiores pagadoras. E aí você vai se perguntar, por que então o dividendo simplesmente desabou, chegando aqui em 2020 apenas 22 centavos e 2021 48 centavos. E no caso de 2022, 61 centavos. Teve uma melhora aqui, tá vendo? Isso acontece porque hoje a companhia está fazendo grandes aquisições. Adquiriu a CCR, teve a aquisição do Itaú recente da Avenue, ela está pensando em comprar ativos de transmissão da Neo Energia. Então a empresa está num ciclo de crescimento. Então mesmo a Itaúsa sendo classificada, segundo Peter Lynch, como uma empresa confiável e de um crescimento ali mediano, é uma empresa de crescimento, que está numa fase de crescimento e para crescer precisa pagar menos dividendos. Só que olha o dividend yield médio dos últimos 5 anos da Itaúsa, 8,84%. Então ela pode sim ser considerada, na média, assim como Transmissão Paulista, uma empresa de dividendos. Até porque as duas empresas, Transmissão Paulista e Itaúsa, são empresas confiáveis de setores confiáveis, setores perenes na linguagem do Barça. E no caso específico de Itaúsa, o seu CEO já está estimando aí um retorno do seu payout ali de 40% a partir de 2025, ou seja, seria algo de médio prazo, mas precisa aguardar até lá esse ciclo de investimento e aquisições da Itaúsa. Hoje ela está pagando 25%, mas está bonificando. Se ela voltar a pagar 40%, esse dividendo aqui de 61 centavos pode saltar para 90 centavos. R$ 1 eventualmente de novo, igual aconteceu aqui. E aí, se isso acabar acontecendo, você vai ter um yield aí. Nas cotações atuais de Itaúsa, estaria comprando um yield on cost de 9, 10%. Por isso, cuidado ao rejeitar de plano a Itaúsa. Não é recomendação de investimento, mas esse é o racional dos analistas quando olham para a Itaúsa. Sendo que é uma empresa que, por exemplo, você não vai ficar passando calor, né? Diante disso, você percebeu que não dá para dizer de forma definitiva que uma ação é de dividendo. Ela pode ou não ser em determinados momentos do seu ciclo de existência. Então a ação pode parar de pagar dividendo e voltar a ser uma empresa de crescimento mais acelerado, aí depois ela termina aquele ciclo, volta a pagar dividendo e fica nessa oscilação ao longo do tempo. E o investidor precisa ter essa flexibilidade para entender que assumir riscos significa também assumir os riscos de a empresa parar de pagar dividendo em algum momento. Por isso que eu também prego a necessidade de você ter uma parcela do seu capital em renda fixa,
porque não dá para você ficar simplesmente exposto totalmente em renda variável, porque existem momentos como este que empresas pagam de remunerar bem os seus acionistas. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas, como por exemplo esta aqui, acompanhando o desempenho da carteira do canal, de todas as carteiras. Temos carteira Philip Fisher, carteira Small Caps e também a nossa carteira principal, a nossa carteira do 0 aos 100 mil, aulas sobre Small Caps, aulas de valuation, como calcular o preço justo das ações pelo modelo de Gordon, por exemplo. Banco do Brasil e Taesa foram utilizadas como exemplo nesse vídeo. Aulas de indicadores da análise fundamentalista, como investir no exterior e também como fazer a gestão de risco da sua carteira. Além de ter acesso a lives exclusivas aos sábados, onde você pode tirar suas dúvidas comigo. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda ou discorda com o racional desse vídeo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!